O Luiz Roberto está dizendo assim, ó, mas você não acha que é melhor tomar medicação e poder viver sem limitações? O problema para mim é como encontrar a raiz, eu não consigo identificar isoladamente. Já vamos falar disso já já, tá bom? Você fez uma pergunta bem interessante. Não é melhor tomar medicação e viver sem as limitações? Claro que é. Num primeiro momento, é isso que a maioria de nós faz, até porque quando surgem os sintomas físicos, e se eles vierem acompanhados de crise, né, crises de ansiedade, ataques de pânico, realmente é a primeira coisa que a gente faz, a gente corre para o médico, às vezes corre até para o hospital, para emergência. E a medicação, ela faz o seu papel. Nada de certo, nada de errado com os medicamentos, eles têm o seu papel. Eles ajudam a você ficar funcional, você poder trabalhar, você poder continuar a sua vida. O que a gente está... Qual é o nosso alerta aqui? Os medicamentos, eles não vão na raiz da ansiedade. É por isso que, em alguns casos, a pessoa precisa ficar tomando remédio sempre. Tá tudo bem? Ué, se tá tudo bem para a pessoa seguir em frente. Como eu disse no começo, a live é para quem quer entender como é possível trabalhar a ansiedade desde a raiz dela para você, em algum momento, poder deixar de tomar medicação e viver, sim, aí com ansiedade dita normal. Todos nós temos um pouco de ansiedade em determinados momentos, mas essa ansiedade não é limitante. Ela talvez dê um friozinho na barriga, deixe você um pouco apreensivo, mas ela não te trava. Agora, a ansiedade, quando está te travando, a gente precisa usar outros recursos, com certeza. A Elita está dizendo assim, eu quase todos os dias, às 2, acho que da manhã, vou parar na emergência para tomar diazepam na veia. Minha ansiedade está causando pânico. Pois é uma ansiedade já bem evoluída, que está mais à frente. Quando a gente trata, Luiz Roberto, quando a gente trata a verdadeira origem, a causa da ansiedade, e faz isso de forma correta, né, com as ferramentas adequadas, aí sim você consegue o autocontrole e o domínio sobre os sintomas de forma natural. Eles simplesmente não surgem mais com tanta intensidade, com a frequência que eles surgem, quando eles não são tratados da forma correta. E eu acho que é isso, sabe? Que vai te dar realmente uma vida livre. Enquanto você depende de medicamentos para ficar bem, isso não é uma vida livre, você concorda comigo? E você disse assim, o problema para mim é como encontrar a raiz, eu não consigo identificar isoladamente. Pois é, não consegue mesmo, você precisa de ajuda profissional, você precisa de profissionais especialistas que tratem isso. Fica comigo até o final que eu vou falar disso já já. Muita gente que vem procurar, né, por mim, pela Sandra, no nosso consultório, trazem esse histórico, sabe? O de tomar medicamentos para ansiedade, que já dura um tempão, e sem o resultado que a pessoa quer, que a pessoa precisa, e que, sinceramente, que a pessoa merece. Ela está buscando esse resultado, então ela merece tê-lo. Isso aconteceu com uma pessoa que é conhecida a mim, da Sandra, o nome dela é Priscila. A Priscila, ela desde criança já manifestava sintomas de ansiedade, porque se você é filho de pais ansiosos, já existe uma tendência para você desenvolver um transtorno de ansiedade, e os sinais, os sintomas de ansiedade, eles podem acontecer muito precocemente. Até porque, se os seus pais, a sua família é uma família de pessoas que sofrem de ansiedade, o ambiente costuma ser um ambiente mais tenso. E se você cresce num ambiente onde existe muita tensão, um ambiente que a gente chama de um ambiente estressor, isso aumenta a probabilidade de você desenvolver um transtorno de ansiedade. E ela contou para a gente, né, que ela, sei lá, apresentar trabalho na escola era um terror, né? Tinha muito medo, tinha dificuldade, gaguejava, travava para apresentar os trabalhos. Na semana de provas, ela não conseguia nem dormir, nem descansar. Falar com as pessoas, né, ter que falar com a professora, precisar falar com uma pessoa que representasse uma autoridade para ela, extremamente difícil, né? Ela se via lá totalmente trêmula, um verdadeiro tormento para ela. Ela era extremamente preocupada, ela contou para a gente que ela tinha uma preocupação particular com a saúde da mãe dela. Os pais dela eram separados, e eu acho que por conta disso ela tinha muito medo de ficar longe da mãe também. Então, ela tinha muito medo que a mãe adoecesse, era uma preocupação que tomava conta da cabeça dela. Ela acabava tendo dificuldade para dormir por causa disso. Além de ter essa preocupação com a saúde da mãe, é óbvio que dali a pouco essa preocupação se voltou para a saúde dela mesma.
Ah, Inês, é normal a gente ter preocupação com a saúde? É, até certo ponto. Imagine que isso pode virar uma ansiedade por doença. Você começa a imaginar que qualquer pontadinha que você tem no peito é um infarto, qualquer dorzinha do lado é um tumor, e começa a correr para emergência, ou então tem medo de ir no hospital por conta sei lá, achar que o médico encontrar uma doença realmente em você. A gente tem uma live também falando sobre isso, viu? Ansiedade por doença. Pois é, e ela foi, né? Então a Priscila foi ao longo do tempo desenvolvendo esse quadro de ansiedade acentuado, importante, que começou a trazer uma série de limitações para ela. E esse sofrimento, gente, durou muitos anos até ela chegar na vida adulta. Quando já casada e mãe, né, já era mãe, ela conseguiu tratar a ansiedade e já ela tomava também medicação, tá, gente? Tomou medicação, claro, com um quadro grave desse, com sintomas tão intensos e frequentes, ela precisou usar medicação durante um tempão. Mas ela não tinha esse sucesso esperado, né? Teve uma pessoa aqui que disse que ficou bem com a ansiedade, não era o caso dela, ela tinha uma série de efeitos colaterais, tinha medo de parar a medicação e sentir as coisas que ela sentia antes. O fato é que isso acabou desenvolvendo nela um quadro de depressão e, como eu falei, né, a ansiedade evolui para depressão também. Ela chegou a pensar em tirar a própria vida algumas vezes, né? Um quadro bem avançado de desesperança, de sofrimento, de frustração. O que mudou a história da Priscila? Foi ela descobrir essa possibilidade, a de tratar a ansiedade do jeito certo, tá? Desde a raiz dela, desde a origem dela, eliminando as verdadeiras causas, que é aquela programação ou aquelas programações mentais negativas que estão escondidas de nós, estão lá registradinhas na nossa mente mais profunda. Bom, depois de tratar, né, que ela ficou realmente bem, eliminou a causa. Quando você elimina a causa, você elimina a consequência. É simples assim. O que aconteceu? Aí sim, ela pôde fazer o que a gente chama de desmame dos medicamentos e não precisou mais dele.